Olá, sejam bem-vindos ao Girls Who Run, o podcast de corrida que é o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. E eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast, iremos falar sobre diversos temas relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhado de convidadas incríveis. E lembrando que esse podcast está sendo gravado no Estúdio Estema e tem o patrocínio oficial da Lupo Sport. Hello, this is the pod for your running era. I said, run when you hear that. You better run when you hear that. I said, run when you hear that. You better run when you hear that. I said, run when you hear that. Run when you hear that. Nos últimos anos, o mundo das influenciadoras fitness e wellness explodiu. E junto com ele, a maneira como a gente acompanha e se inspira nessas criadoras também mudou. E pra quem corre, treina, vive esse lifestyle, segue mulheres que compartilham suas histórias, entender o que existe por trás desse mercado faz toda a diferença. Hoje vamos conversar sobre o universo das influenciadoras, marcas e das oportunidades que surgem quando o esporte, autenticidade e estratégia andam juntas. E claro, a gente também vai mergulhar na trajetória da nossa convidada, que envolve corrida e triatlo, porque essas histórias também ensinam muito. Bora começar o episódio de hoje? Hoje a gente tá recebendo aqui com a gente a Marcela Corsi. Ela é corredora, triatleta, criadora de conteúdo e profissional com anos de experiência no mercado de influência e trabalha dentro de agências que atendem marcas gigantescas. E a Má é muito legal porque ela vê tudo dos dois lados, de quem cria o conteúdo e também de quem contrata. E é por isso que essa conversa promete ser muito rica pra quem vive ou acompanha esse mundo. Má, seja bem-vinda! Obrigada, gente. Fiquei muito feliz com o convite. Super feliz de estar aqui. E pra quem não sabe, esse convite ele tá faz tempo, porque a Má não mora em São Paulo, então casar as agendas sempre foi um pouquinho difícil, mas finalmente deu certo. E obrigada por estar aqui com a gente hoje, mesmo na reta ali de treinamento pro 70.3, já deve estar cansada, gente. final de ciclo, mas obrigada por estar aqui hoje. Obrigada a vocês. E pra gente começar, amiga, conta quem é você dentro e fora da corrida e do triatlon. Eu amo essa pergunta. Olha, eu dentro e fora da corrida, eu sou uma pessoa muito determinada, assim, eu sempre corri muito atrás dos meus objetivos. E acho que a coisa principal, assim, foi sempre aproveitar as oportunidades que bateram na porta, sabe? Eu nunca deixei de aproveitar nenhuma oportunidade. Acho que muita gente me pergunta, vendo com que eu trabalho, que é um trabalho que não é tão comum assim, né? As pessoas sempre perguntam, mas como você chegou até lá? Eu aceitei as oportunidades, saí da minha zona de conforto. As pessoas no trabalho também brincam que eu sou muito missão dada, missão cumprida. Isso pro esporte é muito legal, né? Muito bom, me ajuda muito. Então, acho que é isso, assim, eu sou essa pessoa que tá sempre ali correndo atrás dos objetivos, querendo alcançar, querendo se superar. Eu me motivo assim. Então, acho que essa é a Marcela, dentro e fora da corrida. E a Má, gente, é uma corredora maravilhosa e ela é um exemplo do que a gente já falou em vários episódios, que nasce um triatleta com uma lesão. Gente, é a história que todo mundo já escutou, né? Mas realmente isso. Conta pra gente um pouquinho de como a corrida entrou na sua vida, você já praticava esporte antes, ela entrou na vida adulta, e depois o triatlon, como é que ele veio? Bom, é muito engraçada essa história, porque todo mundo começa a correr, normalmente tem um motivo assim, quer emagrecer, ou acontecer alguma coisa na vida e usa a corrida como uma coisa pra ajudar a superar. Só que o meu caso é muito engraçado, eu sempre conto. Então, me desafiaram a fazer uma meia maratona. Do nada? E eu, como uma boa virginiana, fui lá e falei, não, vou fazer. Eu tinha um chefe na época que ele fazia triatlon, já tinha corrido meia maratona. Acho que maratona ele nunca correu, mas tinha corrido meia maratona. E no trabalho, ele convidou uma das gerentes lá, eu na época era atendimento, ele convidou uma das gerentes pra fazer a meia maratona do Rio. Era na Maratona do Rio, na verdade, essa prova que hoje em dia é impossível se inscrever. Na época que eu comecei, 2019, não era super simples, você ia lá, tinha vaga quase até o final, não tinha tanta gente que corria assim. E aí, eles contaram essa história e falaram, vamos também? Eu falei, vou me inscrever. Eu sempre fui muito ligada ao esporte, eu não corria. Inclusive, quando me perguntavam de corrida, eu falava que eu odiava, que eu preferia fazer outras coisas, menos corrida. Mas assim, fiz balé, eu fiz hipismo durante muito tempo, que acho que é o esporte que eu realmente ia pra competição. Então, assim, um pouco mais parecido com o que é a corrida e o triatlon hoje. Mas corrida, pra mim, era assim, tipo, faço musculação e tá bem aqui, não preciso correr. E aí, quando ele falou, não, vamos, você vai conseguir, vai ser super legal. Eu falei, não, vou topar esse desafio, acho que eu dou conta de fazer. 21 quilômetros, né? Imagina, não correr nem 5. Não recomendo que vocês façam isso, tá, gente? Mas na época ele me propôs, eu falei, não, bora fazer. E aí, quando eu me inscrevi, que acho que tinha 5 meses, assim, pra treinar do zero, que é pouco tempo, né, pra quem nunca correu.
Eu falei, não, já que é pra fazer, então eu vou fazer certinho. Então, Virginiana. Exato. Aí eu fui lá, me inscrevi numa assessoria, que não é a mesma que eu tô hoje, era menorzinho, enfim. Acho que hoje em dia nem existe mais, inclusive. E foram várias pessoas também do escritório, que foi super legal. Tipo, no fim, a gente foi em 20 pessoas, assim, que... Muitas não continuaram, foram poucas que conseguiram manter essa rotina, né? Mas na época a gente foi em bastante gente. E aí eu nunca mais parei. Eu fui, e eu acho que uma coisa que me ajudou muito também é que eu lembro que eu fui bem desde o começo, assim, sabe? Eu acho que, querendo ou não, é uma coisa que motiva, sabe? Eu lembro que a primeira prova que eu fiz, eu já fiz o pace abaixo de 5, assim, que eu nem sabia na época. Nossa, que você era... já tinha um talento ali. Então foi uma coisa que veio muito naturalmente, assim, pra mim. Eu gosto de falar isso também porque a gente se compara muito com outras pessoas, né? E às vezes é difícil, você tá começando ali, você demora pra ver evolução. E realmente, às vezes, o corpo é diferente. A pessoa, às vezes, tem um talento ali pra aquilo, né? Então, pra mim, foi assim. Eu já comecei bem, então me motivou. Já me inscrevi logo pra outra meia maratona depois. Eu fiz também, acho que eu fiz, assim, 1,54 na Maratona do Rio, assim. Então, já era um tempo bom também. E aí, me inscrevi pra Floripa, fiz Floripa. Só que logo depois, pandemia, né, gente? Aí foi a parte que, assim... Se teve algum momento que eu parei mesmo, foi na pandemia. Porque eu lembro que eu realmente fiquei 3 meses sem sair de casa, assim. E nessa... Importante contextualizar que em 2019 eu me mudei pra São Paulo pra trabalhar. Então, assim, estava tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí teve essa pausa aí na pandemia um pouco. E foi quando depois tinha passado um pouquinho a parte do lockdown, né? Que a gente podia começar a sair. Que eu comecei a treinar com o meu treinador, que é o mesmo até hoje. E ele é de triatlon. Eu sempre fazia corrida, mas ele é de triatlon. Então, o triatlon sempre tava muito perto de mim, assim. Qual assessoria você tá, Má? Chama Duarte Triathlon Team. É o Diego Duarte, que é meu treinador desde então. Eu amo, assim, eu vim aqui pra São Paulo, depois voltei quando... Ela é de Londrina, assessoria. É de Londrina. Tá. Quando a gente voltou pro presencial, eu não queria trocar de jeito nenhum, porque eu adoro. Inclusive, ele, esse ano, teve, sei lá, 45 alunos no Iron. Então, Que assim, legal. é de Londrina, mas querendo ou não, a gente tem De Londrina para o mundo. De Londrina para o mundo. Acho que foi, se não me engano, a segunda ou terceira maior assessoria Nossa. Que legal. do Iron em Floripa esse ano. Então, sempre com um pezinho ali, mas eu falava... Gente, acho que eu mordi a língua umas 100 vezes, assim. Que eu falava que eu não ia fazer triatlon de jeito nenhum. E aí, no fim, tô aqui, né? Mas demorou, assim. Eu acho que meu processo na corrida, ele também foi... Não foi uma coisa que eu fui... Apesar dessa primeira meia maratona ter sido meio rápido... eu demorei, sei lá, mais 4 anos pra ter vontade de fazer maratona. Então, assim... Eu fiquei muito tempo ali, acho que... Hoje em dia, eu já fiz umas 13 meias maratonas. Então, eu respeitei muito esse processo da distância também. Apesar da primeira ter pulado um pouquinho ali, né? Não ter feito 5, 10, nem nada. Mas eu queria me sentir muito pronta, sabe? Eu acho que também... Há alguns anos atrás, a Mari, eu sei que já corre há bastante tempo, também não tinha essa questão de ficar... Não tinha nem rios na época, né? Imagina, a gente postava no Instagram foto. Então, assim, não tinha essa pressão externa também das redes sociais de tipo, fazer uma maratona é muito legal e tal. Eu acho que eu nem sabia direito que tinha as majors, sabe? Foi uma coisa que eu fui aprendendo, assim, aos poucos. Demorei pra fazer maratona e quando eu fiz, eu já tava muito preparada pra fazer, sabe? Tinha muito tempo de esporte. Então, acho que é uma história, assim, que foi no tempo certo, sabe? E acho até legal você ter tocado nesse ponto, porque a gente vai falar isso mais pra frente, óbvio, a gente ainda quer saber um pouco mais da Má. Mas quando a gente for entrar um pouco mais nessa questão de influência, e foi até o que a gente trouxe na introdução do episódio, sobre esse mundo wellness, né? Porque eu acho que a gente teve aí 2 grandes ondas de influenciadoras fitness, né? Na internet, eu acho que a gente teve ali lá atrás com a Gabi Pugliese, né? Que eu acho que criou-se uma nação, e isso foi, sei lá, 2015, faz muito tempo. Aí quando você trouxe essa questão, eu acho que a gente via muitas pessoas vivendo esse lifestyle, mas não tinha a competição. Sim. E ainda era muito sobre corpo. Não sobre performance, não entrava. Então, a questão era você treinar bastante, fazer aulas. Aí foi onde bombou o Veloci. Eu lembro que ela influenciava muito o movimento que as pessoas iam, mas não se falava sobre pace. Ninguém olhava o pace de ninguém. Então, acho que era mais sobre se manter ativo, mas ainda muito também atividade atrelada a resultado estético. E aí eu acho que agora a gente voltou para uma nova era de performance, de esportes em que envolve competição e performance. Que aí eu acho que uma coisa a gente comparava muito corpo, e agora a gente quer evolução, né? Estética, agora a gente compara com a evolução de performance, Mas você vê que a comparação, ela tá sempre presente de alguma forma, né? Então, é por isso que é importante também a gente tá consciente disso, assim, e a gente tava conversando aqui um pouquinho antes de começar, o quanto é difícil você não se comparar o tempo todo, né, seja
Seja por corpo, seja por performance, seja por, sei lá, alguma coisa que tá acontecendo com a família, casamento, enfim, né? Então é importante a gente estar com esse olhar atento também, entender que às vezes a pessoa não tá postando ali tudo que acontece na vida dela, você nunca vai saber se a pessoa realmente tá feliz ou não. Cada um tem uma história, então assim, por mais que seja difícil e que eu entendo que eu mesma faço isso, me comparo, é importante a gente ter essa consciência, tentar ao máximo saber, olha, ali a pessoa às vezes ela tá postando a vida profissional dela ali. Exato. Ela não tá postando exatamente o que acontece, tudo que ela faz. Tanto que a gente fica sabendo, né, de coisas que acontecem no backstage. Eu vivi muito isso também. Porque eu trabalhei com modelo, celebridade. Então, assim, é um mundo que você fica sabendo de muita coisa, assim, do por trás, né? Então, eu que vi muito backstage, eu sinto que eu sou influenciada negativamente às vezes. Imagina uma pessoa que não sabe como é e tá ali consumindo acredita em aquilo. tudo que é mostrado, né? E que é mais nova também, né? Eu acho que... Exato. Cara, até tem muita coisa pra falar desse assunto, até de influência, porque a gente trazendo essa questão, uma coisa que eu acho que essa volta da era wellness também, quando lá atrás a gente tinha muito essa questão de estética, e aí depois até teve um pronunciamento, né, que a Gabriela Pugliese depois foi contar várias coisas erradas que ela fazia, desde remédios que ela tomava, e na época todo mundo achava ali que era natural, e anos depois ela trouxe muita verdade à tona, e você fala, bom... Porque é isso, a gente olha e a pessoa vende uma coisa e não vai contar o que tá por trás. E eu acho que agora a gente tá voltando de novo numa era que além da performance, também tá vindo muito a magreza também. Então a estética com a performance, as canetas emagrecedoras e outras tipos da beleza. A gente já falou aqui até com a Paty Endócrino bastante sobre isso. E aí, de novo, a questão de você abrir. Então, assim, você tem que performar, mas tem que ser magra, você tem que ser... E aí eu vi recentemente uma foto, gente... que postaram das paniquetes. Há muito tempo atrás. Tipo, vocês viram isso? Foi minha cabeça fez assim, gente, como a gente tá... Porque na época as paniquetes eram o auge. Sim. E se eu olhar a foto, era corpos... Super normais. Se comparados com mulheres que postam 100%, hoje. tipo... E aí eu olhei, elas tinham gordura... Tipo assim... Normal, forte, assim, tinha... Mas, gente, tipo, obviamente, a estética, as coisas foram evoluindo... A Lipo HD não existia nada disso. Aí você olha e fala, gente, olha como a nossa cabeça, tipo, nunca é suficiente. Exato. E tipo, é uma coisa corpos reais, a gente não tá mais acostumado a ver corpo de verdade. Eu acho que é isso que essa questão da influência às vezes entrega. Vidas perfeitas, casas perfeitas, que a pessoa faz o cantinho na casa dela pra gravar conteúdo. E aí, é tudo. De vidas muito perfeitas e é falta de realidade no final do dia, né? Exato. Uma coisa que aconteceu comigo, que acho que a Mari nem deve saber disso... eu comecei a postar no Instagram faz muito tempo, muito antes de eu correr até, e era uma coisa mais de moda, assim. E era na época que era blogueira, né, não tinha tanto influencer só do Instagram, assim, e era muito sobre ser tudo muito perfeito. E eu lembro que eu comecei a fazer, acho que eu fiz, tipo, 6 meses mais sério, assim, que a minha cunhada já trabalhava na área, então ela ficava me incentivando. Eu até te perguntar, como é que você entrou nesse mundo de criação de conteúdo? Minha cunhada, ela trabalhou no F-Hits, que é uma agência grande, por muito tempo, e ela sempre falava assim, ai, mas tem que fazer. E eu, gente, tímida, pra caramba, não parece, mas assim, eu morria de vergonha, eu passava, como que eu vou conseguir postar alguma coisa, fazer alguma coisa? Mas ela ficou na minha cabeça, me convenceu, foi comigo um dia fazer lá, ela falava, ai, mas tem umas roupas tão legais, você... vai para uns lugares legais de viagem, assim, na época era isso que bombava, né? E aí só que era uma coisa assim muito perfeita, você tinha que estar muito perfeita, você tinha que, sei lá, roupa XYZ era legal, e eu nunca fui essa pessoa. Então, pra mim, assim, eu fiz pouco tempo, assim, comecei a compartilhar um pouquinho ali das coisas que eu gostava, mais focada em moda, mas eu logo parei, eu falei, não quero mais, porque isso aqui não tem nada a ver comigo, tipo, essa coisa de postar a vida perfeita, eu sou zero essa pessoa, eu não quero ficar toda hora me policiando pra, tipo, tem que ser assim. Tipo, exemplo, um dia eu fui viajar de ônibus pra São Paulo, coisa que eu sempre fazia. Ah, não, você não pode postar quando você vai de ônibus. Tipo, a vida tem que ser muito perfeita, sabe? Eu falei, gente, isso pra mim, tipo, não dá, assim. Eu parei, só que acabou que esse trabalho, pouquinho ali no meu Instagram, me gerou uma proposta de trabalho na empresa de um amigo, que era esse que me levou pra corrida. Pra ser, tipo, social media da empresa dele. Então, nossa, foi aí que a sua carreira foi pra esse lado. Foi, porque eu me formei em ADM, trabalhava no financeiro. E até então, nunca tinha trabalhado com marketing. Então, esse passo que eu dei ali, que eu aceitei uma coisa que ela tava me propondo, na época não deu certo pra, nossa, ser uma influenciadora de moda, mas me abriu essa porta. E quando eu comecei a trabalhar lá, tipo, eu esqueci que meu Instagram existia. Eu postava uma coisa ou outra, assim, porque eu já sabia que aquilo não era muito uma coisa que eu queria. Só que aí eu recebi proposta pra trabalhar aqui em São Paulo, vim pra cá pra trabalhar. Comecei, tipo, de um cargo super júnior, assim, de atendimento.
atendimento em agência de marketing de influência é quem faz a ponte entre influenciador e marca. Então, fica combinando as coisas. Tipo, logística, envia o produto e tal. Hoje você ainda atua nessa função. Não, hoje nossa, aconteceu muita coisa, eu vou contando aos poucos. Mas no começo era uma função bem júnior, assim, que eu não tinha não tomava muita decisão, eu só meio que fazia a parte operacional ali do marketing de influência. Vocês que já fecharam ação, que já trabalharam, tipo, com marcas um pouco maiores, tem isso. Manda o briefing pra provar, que é onde tem lá todas as informações sobre o produto e tal. Então, tudo isso, eu encaminhava o briefing pra influenciador. Era uma agência que tinha casting, né? Então, a gente fazia toda essa operação do casting dessa agência, que era bem focada em moda. Então, tudo isso uma coisa foi levando a outra, assim, né? E, enfim, aí essa coisa de postar no meu Instagram que me gerou essa oportunidade de ir pra São Paulo. Só que aconteceu, quando eu comecei a cuidar do Instagram das meninas e fazer essa operação, querendo ou não, elas pegavam e começavam a me seguir. E aí, assim, o meu Instagram ele tem que ser minimamente um portfólio, então, né? Então, ele tem que estar minimamente bonito. Então, eu sempre gostei muito da parte estética, assim, de ter um cuidado com isso. Então, eu mantinha o Instagram minimamente ali. Eu postava foto legal, coisas legais estavam acontecendo. Mas era engraçado, porque a corrida, tipo, quando eu corria a minha maratona do Rio, tinha só uma foto, assim, do dia que eu corri. Tipo, a gente consumia o Instagram de uma forma muito diferente do que é hoje, né? Sim. De novo, nem tinha Reels, então era tudo foto e tal. E aí começou essa coisa de ser vida real. Que até então, a gente não tinha. Não era. Não sei se vocês lembram dessa época, que era blog. Sim. E aquela foto que todo mundo fazia. Fotógrafo, daí super posado. Quando veio, não era posado. Stories, como é que chamava? Snapchat. Começou o Snapchat que levou o Instagram a fazer essa atualização dos stories. Mas não tinha essa coisa que era, nossa, eu vou mostrar minha vida, tipo, acordei sem fazer maquiagem. Não, era toda uma função pra produzir o conteúdo. E aí, quando começou a virar um pouco mais vida real, que daí eu comecei a achar que não, acho que dá pra fazer uma coisinha ali. Mas assim, muito ainda, tipo, eu tinha alguns seguidores daquela época que eu fiz, mais de moda e tal. Mas a corrida começou a movimentar muito, né? Foi quando isso, Má? Eu vim pra São Paulo eu comecei em 2017, que era mais moda, assim. Aí eu vim pra São Paulo em 2019, acho que, sei lá, 2020, 2021, que eu comecei a postar um pouquinho mais. Mas o que virou, assim mesmo, foi muito recente, que foi quando eu fui fazer a Maratona das Olimpíadas lá. Sim. Que daí começou, assim, a ter mais proposta de marca, eu realmente criar conteúdo, sabe? Porque antes era uma coisa assim, eu postava o meu dia a dia, e querendo ou não, eu tinha um dia a dia que era legal, porque eu já fui acompanhar a Fashion Week. Sim. Então tinha essa coisa muito do trabalho, assim, também, sabe? Que as pessoas gostavam, então era um mix ali. Mas a coisa da corrida, de ser mais influenciadora de corrida, foi bem recente, assim. Foi 2024 agora que eu falei, não, teve essa oportunidade das Olimpíadas, que eu fui sorteada, foi uma coisa super aleatória, assim, ninguém colocou lá, era um sorteio que você se inscrevia, e aí eu tive a oportunidade de correr a maratona das Olimpíadas, que eles abriram pra amador pela primeira vez, né? E aí, querendo ou não, isso gerou muita visibilidade de outras marcas e tal. E aí, uma coisa foi levando a outra, a gente vai ficando melhor também, né? Quando vai fazendo um pouquinho mais. E a história foi assim, mas é uma história longa, né? Querendo ou não é? Hoje em dia, eu vejo que as coisas acontecem muito do dia pra noite, assim, né? Então, às vezes, a pessoa posta um vídeo lá, viraliza, cresce muito no Instagram, e a hora que ela vê, tá acontecendo ali. Então, por um lado, eu tive muita experiência com isso, e por fazer o backstage disso por muito tempo também, eu tenho experiência com essa parte de, quando, por exemplo, um cliente me manda um briefing, cara, eu leio um briefing, sei exatamente, tipo, é muito difícil fazer refação, porque assim, pensa, eu trabalho com isso faz 7 anos. Sim. Então, pra mim, essa parte, que é a parte profissional, né, que às vezes as pessoas não enxergam isso ainda, quem começou a criar conteúdo agora, o tanto que isso é um trabalho e tem que ser super profissional. Então, as marcas acabam sofrendo também, tanto as marcas quanto os influenciadores, né? Nessa relação não tão profissional dessa ponte aí entre influenciador e marca. Então, tudo isso foram coisas que eu fui aprendendo nessa vivência que foi um pouco mais longa, né? Querendo ou não foi do dia pra noite, assim. Nossa, é muito interessante ouvir, assim. E eu imagino que realmente, você trabalhou bastante com moda, mas atualmente você não tá mais única e exclusivamente com isso, né? É que assim, eu tava nessa agência, né, que eu entrei ali como atendimento, e eu cresci dentro dessa agência, né? Eu saí da agência em março desse ano como coordenadora de 2 áreas. Então, eu fiz minha carreira ali, né, conheci muita gente, fiz muitos trabalhos importantes, fui trabalhar fora, enfim, mas foi muito no dia a dia ali, não teve nada que eu, fiz alguma coisa muito específica. Não, foi muito na vivência ali, eu sempre com essa vontade de... Desde que eu comecei a trabalhar, eu tinha essa vontade de crescer, sabe? Eu sabia que era uma coisa que
que acho que fazia diferença pra mim ter esse investimento na carreira. Porque eu entendo que tem pessoas que têm diferentes interesses. Nem todo mundo, tipo, leva o trabalho como um pilar principal ali. Às vezes é uma coisa que a pessoa faz porque precisa fazer, mas eu não. Eu sempre, quando eu comecei, eu sabia que era uma coisa que, nossa, eu queria investir muito tempo naquilo, me dedicar. Tanto que as meninas de lá brincavam que parecia que eu era sócia, assim, porque eu tava lá, tipo... Sempre. Gente, primeiro ano, trabalhei muito no final de semana, quase todos os finais de semana, porque vocês sabem como funciona o marketing de influência. As ações acontecem o tempo inteiro. Tem evento sábado, tem evento domingo, tem evento à noite. Então, assim, eu me dediquei muito ali, consegui virar coordenadora. E daí, esse ano agora, eu recebi uma proposta de trabalhar em uma outra agência que eu queria muito, assim. E aí, a gente desenvolveu um projeto juntos, que chama Glória. Então, eu saí dessa agência que era muito focada em moda, em modelo, para trabalhar com uma agência que atende todos os tipos de cliente, assim. Então, a gente atende, por exemplo, Santander Empresas. Então, a gente tá atendendo clientes maiores. Que legal. Mas ainda no mesmo ramo. Só que eu saí um pouquinho desse... Parece assim, o dia a dia não é tão... Tipo, um dia eu tô no Fashion Week e tal. Ele é um pouquinho mais no computador, no celular. Mas é o mesmo trabalho, assim. É só diferentes frentes. Legal. E, amiga, assim, voltando agora um pouco mais sobre essa questão de marketing de influência mesmo, e acho que influenciadoras do nicho que a gente tá falando aqui, que é corrida, wellness, o que o público não vê quando uma marca escolhe uma influenciadora? Olha, eu acho que não dá pra falar que é uma coisa só, porque é uma junção de fatores, assim. Mas às vezes é uma conexão que a marca consegue fazer com a pessoa ali. Não é, às vezes fala, nossa, o engajamento é super legal. Tudo bem, mas às vezes a imagem não dá muito match com a marca. Como ela chegou naquela pessoa, porque o que as marcas têm muita dificuldade, e inclusive que a gente faz na agência hoje, é fazer essa curadoria das pessoas, porque o tanto de influenciador que tem. Nossa, imagina. Eu não sei se vocês repararam, mas às vezes as marcas, elas começam a bater sempre nas mesmas pessoas, mesmo os concorrentes. Tipo, parece que tá num grupinho ali, e fica pulando de uma pessoa pra outra. Porque essa curadoria de você achar alguém que funcione, que dá certo, que dá match com a sua marca, é difícil fazer. Você tem que ter esse olhar, mas ter uma experiência pra fazer essa escolha. As marcas querem muito fazer, mas às vezes não tem essa experiência ainda, né? Tipo, a marca que investiu muito em outro tipo de marketing, mas nunca fez marketing de influência. Pode ser uma marca enorme. Às vezes não tem essa experiência de escolher e tal. Então, tudo isso é levado em consideração. Às vezes a pessoa, nossa, mas por que eu não fui escolhida? Porque a marca... Às vezes não é nada, nossa, com você. Tipo, o conteúdo não é legal. Não é isso. Às vezes não deu match com a marca naquele momento. Mas tem coisas que são importantes, que é, tipo... O engajamento é importante, sim, mas também o que aquela pessoa comunica não é sobre o número de seguidores sempre. Às vezes a pessoa quer que a pessoa consiga passar a imagem, ela usa aquele vídeo pra outra coisa, usa pra impulsionar. Então, assim, eu acho que eu não acho legal dar um conselho assim, pra você fazer isso, você vai ser bem sucedido. Porque não tem um dicionário, não tem um manual pra ser um influenciador de sucesso e as marcas te notarem. Eu acho que o que faz diferença hoje em dia é você tentar ao máximo ser mais autêntico, ser mais original, ser frequente ali no que você tá fazendo, não fazer uma coisa, depois sumir. E isso é muito difícil, né? A gente que vive essas duas frentes, assim, sabe o quanto isso é difícil. Nossa, o mais difícil é a constância, realmente, assim. Ter tempo de produzir. Por mais que a gente tava falando agora que o Instagram, ele não é mais esse conteúdo super, assim, montado, né? Uma coisa um pouco mais orgânica, um pouco mais da vida real. Ainda assim, a gente se preocupa um pouco com a estética do que a gente tá colocando ali, de produzir um conteúdo legal. Eu super também. Então, ainda mais com essa preocupação, é mais difícil passar no filtro, parece, assim, e aí manter a constância. Mas acho que uma coisa legal de eu compartilhar é que, assim, eu, pelo menos pela minha experiência também, né, porque eu acho que o que eu consigo compartilhar com vocês é de uma vivência de uma pessoa que trabalhou em marca, uma pessoa que trabalhou em agência, que é essa ponte entre influenciador e marca, e que também cria o conteúdo. Então, eu tento ao máximo ter essa visão de todos os lados, sabe? O que cada pessoa tá pensando, enfim. E uma coisa que é importante, assim, que eu vejo como minha experiência, é que eu nunca me deixei fazer uma coisa ou fazer uma marca que eu não usava, por exemplo. Eu nunca fiz nada, nunca postei nada que eu realmente não acreditava, que eu não consumia. Mesmo que a marca fosse legal. Tipo, quando eu olho e falo, isso não tem a ver comigo, eu não compraria, eu não usaria no meu dia a dia, eu sempre recusei. E por muito tempo, eu demorei pra fazer parceria, porque chegava um negócio e eu falava, eu não uso essa marca, obrigada. Que bom que você teve interesse, mas não combina comigo. Até que um dia chegou a marca que eu realmente queria. Então, assim...
foi um investimento de tempo, de paciência pra chegar ali. Tipo, recusei, por exemplo, inúmeras marcas de roupa. Pra depois chegar a marca que eu realmente queria fazer, sabe? Roupa fitness. Então, assim, é importante você ter essa consciência também. Eu sei que é difícil. Você tá ali, às vezes, trabalhando, você recebe sua primeira parceria ali e você quer muito fazer. Só que as marcas... Primeiro que seu público sabe quem é você e o que você tá consumindo, se é realmente real. Então, assim, tomar esse cuidado também. Porque às vezes as pessoas pensam, eu tô com engajamento aqui, o meu conteúdo é bonito, eu tenho seguidores legais, tá, mas você tá passando uma coisa que é real? As pessoas acreditam no que você consome? Elas querem consumir aquilo porque é realmente o que você tá consumindo todo dia? E as marcas também têm um papel nisso, de entender como fazer funcionar. Porque eu vejo que chega propostas agora que eu tenho vontade de falar assim, nossa, marca, talvez você deveria fazer de outro jeito, desse jeito. Talvez não dê certo. Às vezes precisa de tempo. Os influenciadores, eles não são vendedores, gente. Eles não vão ser... Mas é que agora as marcas estão achando que é, né? Exatamente. É difícil, não é fácil. A gente, como agência, também fica o tempo todo... Porque a gente é cobrado desses resultados. É um trabalho de vocês também? Esse de instruir. Quase letramento, assim, sabe? Instruir a marca, porque eles querem contratar a gente em busca de um resultado. E a gente tem que o tempo inteiro explicar. Algumas marcas já têm essa noção, já sabem como funciona. Mas outras estão assim, mas essa pessoa postou e não vendeu. Olha, ela tá compartilhando ali. Não é porque ela postou um cupom que vai vender. O que ela tá gerando pra você, ela tá gerando... Awareness. Ela tá gerando awareness. Ela é uma mídia. Você tem que considerar que ela é uma mídia. Igual você passaria na TV, você tá passando ali na TVzinha dela. Então, assim, não adianta esperar que ela vai... acabar com o seu estoque. Não é isso. Até porque, pensa a gente como consumidor. O tanto de coisa que você é bombardeado o dia inteiro. Você compra tudo que você olha ele toda hora, não. Você vê uma vez, você vê outra, você vê outra. Às vezes você vai lá e compra na loja física. Isso quer dizer que a influenciadora não deu resultado? Então, assim... Não, na hora que você precisa, eventualmente, você vai lembrar da marca e tal. Mas, e uma outra coisa também que, assim, eu acho que é muito legal você ter trazido é essa questão de escolher algo, né, que você de fato usa. Porque quando você começa a postar, e aí até... da experiência, né, que eu tive. Eu comecei a postar e, naturalmente, algumas marcas foram surgindo. A primeira eu até achei que era golpe. Tinha certeza que era golpe. A minha amiga tinha acabado de passar por um golpe. Que você o cara... voltou sendo... Não, porque a minha amiga tinha passado por um golpe. Sério, gente, eu vou dizer que foi surreal. Ela, do nada, uma marca de biquíni falou que ia mandar coisa pra ela e começou a pedir uns dados dela. E clonou. E clonou as coisas dela. Roubou a conta dela do Instagram. Foi um grande caos. Passou um mês disso, veio uma marca de alimentação saudável e tal, me pediu, mas assim, era o Instagram, tipo, começou a me pedir muitos dados, e eu comecei a ficar meio com medo, tipo, falei, gente, a minha amiga foi isso, ou eu vou ganhar, aí comecei a checar se era o Instagram da marca mesmo, aí eu olhei o site, sabe, comecei a, tipo, fazer um FBI, porque a marca existia de biquíni, foi um perfil fake que deu golpe nela. Aí eu mandei mensagem, mandei e-mail pro site oficial da marca e falei, olha, tô entrando em contato comigo no Instagram, não sei se é o Instagram de vocês mesmo. Aí, não, de fato a gente quer. Nossa, sério, tipo assim, eu fiquei tão incrédula que eu achei que era golpe. e aí eu aceitei, era uma marca que, eu gostava bastante, tá? Gosto ainda muito das comidas, inclusive sigo consumindo. E aí eu acho que é muito mais fácil você aceitar uma parceria. E até pra quem às vezes tá escutando a gente e começa a postar conteúdo. E as marcas, eu acho que elas estão vendo que tá indo. Elas estão vendo também uma legião de pessoas que estão começando a postar como uma legião de pequenos vendedores. Exato. E elas chegam com umas propostas indecentes pra, tipo, faz 77 reels pra mim. E eu te dou um potinho que custa R$20. E assim... E, gente, isso não vai ter jeito. Como as marcas vão se conscientizar? Quando a gente... começa a recusar. Então, eu e a Mari, a gente fala bastante disso, né? De o quanto é importante a gente se posicionar com as marcas também. Tipo, olha, isso... Meu conteúdo, pra eu fazer isso não vale a pena. Porque é o tempo que eu vou perder. Exato. E eu entendo também que é difícil. Porque, por exemplo, eu tenho um trabalho, né? E eu faço isso nas minhas horas vagas. Então, quando eu não tô com tempo, eu não tô a fim de fazer, eu não preciso daquilo, né? Exato. Mas eu imagino que seja difícil pra quem realmente tá ali... Quer começar com isso, né? Tá ganhando uma grana extra e tal. Mas, assim, se a gente não começar a conscientizar as marcas mesmo e recusar esse tipo de proposta, gente, começa... É igual qualquer outra profissão, sabe? A pessoa tá fazendo de graça, e aí, sabe? Óbvio que eu acho que não é que... Gente, pelo amor de Deus, não é pra nunca fazer uma permuta ou nunca fazer uma parceria. Tem permutas que fazem sentido. Isso. Mas não aceitar em qualquer... Exato. Ou qualquer tipo de permuta. Exato. Tem que fazer muito sentido pra você. Tem que ser uma marca que eu queria muito me aproximar.
o valor daquela coisa. Porque às vezes, assim, é cupom de venda de um negócio de R$20, e você vai ganhar, tipo, 2. Tipo, gente, vale a pena você investir seu tempo pra fazer propaganda disso? Tem algum objetivo que você quer com isso? Se não, assim, a gente vai ter que começar a fazer esse filtro, sabe? Senão vira uma loucura. Mas eu acho que, normalmente, as pessoas que cobram, que fazem mais certinho, são normalmente as pessoas também que são mais comprometidas. Então, isso a longo prazo vai dando mais resultado pra marca também. Enfim, acho que é um mercado que ele ainda não tá profissionalizado, né? Então, acho que essa é a nossa maior dificuldade hoje. Sim. Tanto como influenciadora, como agência, como marca, como não tem muita regra. Sim. Então, assim, as coisas não tem muito preço, não tem muita base. Então, assim, cada um vai colocando o valor que acha que faz sentido. Então, assim, todas as pontes aí desses contatos, né, precisam também. Vamos tentar ao máximo organizar isso, fazer de uma forma profissional, entender que é um trabalho, todos os lados. Porque eu, por exemplo, como agência, já peguei influenciadores que tinham 0 comprometimento e, tipo, era um esforço pra eu conseguir fazer a pessoa fazer um negócio que ela foi contratada, sabe? Então, assim, hoje eu tô doente. Gente, também, às vezes eu tô doente e vou trabalhar, sabe? Tem coisa que, óbvio que tem exceções, né, de coisas que acontecem. Mas, assim, a pessoa, às vezes, por folga mesmo, eu vou fazer dia seguinte, hoje tô com preguiça. Não, você fez um compromisso com a marca. Então, assim, todos os lados têm que entender o quão profissional isso precisa ser, porque é uma profissão, é um trabalho. As marcas estão investindo muito dinheiro nisso e a gente precisa começar a ir mais para esse caminho. Claro que é um processo longo, como toda profissão nova, mas é um mercado, gente, que olha o tanto de agência, movimenta milhões, assim. O Brasil, inclusive, é um dos principais países que movimentam com marketing de influência, né? Então, assim, o quanto que a gente também precisa ter esse cuidado. Tanto a gente como influenciadora, tanto eu como agência, tanto as marcas também precisam entender. Porque de todos, você vê que tem erro de todos os lados, assim, sabe? Não tem, uma pessoa tá sempre certa. Pelo menos isso que eu consigo enxergar ali, vivendo esse mundo. Os 3 lados. Isso. E pegando um pouco até de gancho no que a gente até falou no começo, fazendo o link com agora, né? As pessoas normalmente que acabam se tornando influenciadoras, muitas, obviamente, às vezes começam já com essa intenção, mas a maior parte que a gente vê são pessoas que começaram com a sua autenticidade a compartilhar e aí acabou virando uma profissão. Quando acontece essa virada de chave, qual que é a sua visão, até mesmo do outro lado, né? De que a pessoa não se perder dentro da autenticidade com as propostas que vêm, que eu acho que é literalmente, sua vida muda, e é aquilo que era uma coisa que você fazia por lazer vira um trabalho, começa a ter um peso, uma responsabilidade. Como é que você não se perde nesse contexto? E acho que como ela não se perde e como ela entende o peso da responsabilidade que ela tem diante dessa nova profissão ou desse novo trabalho que ela tá exercendo, que acho que era o que a gente tava falando aqui nos bastidores, que como a Má tava falando mesmo, é uma profissão muito nova, né? E parece que, como às vezes vira quase um negócio meio pessoal, né? A gente acompanha uma influenciadora como se fosse quase a nossa amiga. Parece que quando você tá no papel de influência, algumas se isentam da responsabilidade que tem por trás disso. Isso é muito complicado. Então, acho que é isso que a Má falou. Como você não se perde ali no personagem e como você entende que, cara, isso é uma profissão e eu tenho que ter, sim, responsabilidade pelo que eu vou transmitir aqui. Exato. Nossa, isso pra mim, gente, acho que é o ponto principal, assim, que é uma coisa que me incomoda muito hoje em dia como influenciadora, como agência, enfim. Eu vejo muitas meninas, homens também, enfim, postando sem nenhuma responsabilidade sobre o que elas estão falando ali. E assim, claro que a gente tá impactando muitas pessoas, às vezes só o fato de, por exemplo, nós 3 aqui, a gente ter o hábito de treinar todo dia, isso pode ser tóxico para uma pessoa. Então, assim, é claro que a gente não vai conseguir evitar de afetar cada pessoa que tá ali, mas eu acho que a gente pode fazer o mínimo, sabe? E ter consciência no que a gente tá compartilhando. Porque, de alguma maneira, você vai estar afetando outra pessoa. Então, assim, acho que ser autêntico é o mínimo, assim, no sentido de não postar uma coisa que você não usaria. Isso, pra mim, assim, é básico, é o mínimo. Isso vai refletir negativamente pra você em algum momento. Pode ser que no primeiro momento não, que seja muito legal esse boom ali. Mas depois, as pessoas sabem o que você tá postando, se é real, se não é. Ou isso depois vaza de alguma maneira, né? Como a gente até citou, que a Má até citou no começo do exemplo, né? Da Gabi, que postou uma coisa e depois desmentiu tudo. Então, isso em algum momento, o personagem, gente, uma hora a máscara cai, não tem jeito. Então, assim, acho que o passo principal é você ser autêntico, você não postar uma coisa que não é verdade, que você não consumiria, que você realmente não acredita. Mas, ao mesmo tempo, não é só isso. Eu acho que você ter responsabilidade de entender que as pessoas que estão assistindo aquilo vão ser afetadas de alguma forma. Então, assim, eu vejo muitas meninas
Essa coisa de corpo é uma coisa que me incomoda, por exemplo. Eu tento ao máximo não levar meu conteúdo pra esse lado, porque eu entendo que, gente, é uma coisa que é genética, é uma coisa que é difícil da pessoa ali poder se inspirar nesse sentido. Então, assim, se é pra falar do esporte, eu vou falar da parte que é do treino, da performance e tal, que é uma coisa que eu consigo, pelo menos ali, influenciar de uma forma positiva, sabe? Da motivação. Então, assim, tomar esse cuidado, porque realmente eu vejo umas coisas assim, até a Mari veio e contou um pouco também da questão de não menstruar, e, tipo, tem meninas que contam isso como se fosse, nossa, super legal, eu tô muito magra, não tô menstruando. Não, gente, você não tá saudável, sabe? A médica ginecologista veio e contou isso, então, assim, é muito complexo. Eu até passei por um caso recentemente comigo, que eu fui quase cancelada, assim, por conta, à toa, assim, por um conteúdo que outra pessoa fez, que não tinha nada a ver comigo. Mas nos comentários meio que virou uma situação assim. E eu até fui conversar com ela, tentar ajudar o que tinha acontecido. E ela, mas eu não tenho culpa do que as pessoas comentam. Não, mas o que você tá postando ali, se você tá de alguma maneira, né, querendo falar algo de outra pessoa, isso vai afetar, sabe? Então, assim, acho que as pessoas realmente não se tocam. Não acho que as pessoas fazem por maldade. Elas estão realmente compartilhando o que elas estão sentindo. Às vezes, aquela pessoa tá passando por uma dificuldade, tipo um distúrbio alimentar. Ela acaba compartilhando aquilo e não se toca que ela pode estar impactando negativamente outras pessoas. E a gente, como a Má falou, a gente tem que, ao máximo, tentar filtrar que, gente, é igual TV, é igual seriado, sabe? Nem tudo que tá ali é realmente o que tá acontecendo com a pessoa. Não é porque ela tá ali feliz que ela realmente tá. Então, assim, entendo que tem um limite do que a gente pode acreditar do que tá acontecendo ali. Não porque as pessoas estão mentindo, mas porque, gente, ninguém vai postar. Tipo, eu não compartilho coisas muito pessoais. Eu não compartilho muito do meu casamento. Meu marido nem gosta de aparecer, então, assim... Sim. Tem partes da minha vida que não estão ali. É uma fatia muito pequena da minha vida que tá ali, sabe? Então, a gente tem que, como influenciadora, cuidar muito sobre o conteúdo. E como quem tá consumindo, tentar ao máximo pensar, olha, pode ser que aquilo não seja 100% da verdade, né? Eu acho que não só pra... Até pensando um pouco, né? Que da forma que a gente coloca, putz, a influenciadora tem um peso gigante e tal. Mas eu acho que a gente também... tem que fazer, é o que você falou, de um filtro do que a gente tá assistindo, sabe? Porque eu acho que ninguém é isento de errar, né? Eu acho que as pessoas vão errar. Acho que a gente, qualquer um na internet, não só influenciadora, mas assim como a gente na vida, você não chega no trabalho. Cara, tem coisas que você tem filtro no ambiente corporativo pra falar ou não. Exato. Tem coisas que você não vai dar sua opinião. Você faz ali uma leitura do ambiente que você está e com as pessoas que você está e você entende o que você pode falar ou não. Então, assim, com as minhas amigas, eu sei que eu posso fazer algumas brincadeiras e falar alguns absurdos, que elas estão entendendo que eu tô zoando, que eu não vou chegar no trabalho ou aqui no podcast, sei lá, tem ambiente pra gente ter certos tipos de conversa. Exato. Então, acho que a mesma visão você tem que ter quando você vai compartilhar algo nas redes sociais, mesmo se você não for influenciador. Porque eu acho que você vai dar uma opinião, você vai estar falando com a internet, que é terra de ninguém, e às vezes aquilo pode ressoar em alguém, às vezes você pode acabar desrespeitando alguém. Então, eu acho que é pensar um pouquinho de, putz, o que eu vou estar falando, deixa eu pensar pra quem vai estar chegando a mensagem. E diferente de falar no meu grupo de amigos que eu tenho controle de quem tá recebendo aquela mensagem, na internet você não tem. Então, acho que é por isso que ninguém nunca na internet vai chegar e ser 100% que é numa mesa de bar. Porque, gente, você não tá numa mesa de bar. E tem alguma pessoa que vai te entender. Sempre tem alguém que pode interpretar errado. Então, acho que até pra você se poupar de certas situações, mas também... de evitar que ressoe no outro, assim. Então, acho que é isso que tem que ter na mente, óbvio. Quanto mais influência você tem, mais seguidores você tem, isso é seu trabalho, o nível de responsabilidade é muito maior. Mas eu acho que se todo mundo parte da premissa de, no mínimo, fazer um filtrozinho e pensar mais antes de falar, já ajuda. Nossa, e assim, agora eu vou fazer talvez um grande desabafo aqui, mas é que é uma coisa que eu sinto muito na internet, e acho que principalmente nesse nosso meio fitness, wellness, enfim, corrida, porque tem muita gente falando sobre tudo. Então tem gente, tipo... E tem conteúdo que é do ramo da ciência, que é um conteúdo que, cara, tem uma ciência que estuda aquilo, que é uma profissão, e tem conteúdo que é a sua mera opinião. Só que na internet isso se mistura. Então tem gente que não é formada em absolutamente nada e que trata algo que é do campo da ciência como uma mera opinião. E acho que daí cabe a gente olhar aquilo e falar, cara... sei lá, essa pessoa que não é fisioterapeuta, dando opinião sobre lesão, ela tem propriedade pra falar sobre isso? Eu vou ouvir o que ela tá falando? Porque falar, qualquer um pode falar e postar ali. E aí depois a pessoa também consegue se isentar de, mas eu não postei, como se fosse algo técnico. E acho que isso é algo que me incomoda, porque
Eu gostaria muito que cada um se colocasse no lugar e pensasse, isso eu posso dar minha opinião? Ou isso é algo que eu deveria estudar pra falar? Só que se as pessoas não fazem isso, eu acho que cabe a gente também olhar e pensar, talvez não faça sentido, assim. A pessoa pode estar postando isso, mas ela não tem embasamento nenhum pra falar sobre aquilo. Então, concordo, eu acho que é isso, tipo, a gente enquanto influenciadora ou influenciadores, né, enquanto assumirem esse trabalho, deveriam ter essa responsabilidade, mas também cabe a gente como espectador, como consumidor de conteúdo, fazer um mínimo filtro de, o que eu tô vendo aqui, né, eu vou absorver tudo que vai aparecer, igual a Má falou, é uma outra tipo de mídia, assim, você não vai comprar tudo que aparece em qualquer comercial, você não vai acreditar em tudo que aparece lá. Então, acho que tem esses dois pesos, assim, né? Mas a Má falou uma coisa muito boa, acho que ninguém tá isento de errar. Eu mesma, por exemplo, que tenho fico pensando muito nisso, porque é uma coisa que me incomoda, assim, eu tento ao máximo evitar ser uma pessoa que afeta negativamente outras pessoas, eu penso muito nisso, assim, no meu dia a dia. Com certeza, alguma vez eu afetei, sabe? Então, acho que, assim, é normal, às vezes você vai fazer sem intenção, mas se você tiver só pensando um pouquinho antes, é o que a Má falou, pensar um pouco antes de falar, pensar um pouco antes de postar. Pode ser que você pense, nossa, pode ser que isso não pegue legal pra alguém que tá passando por esse problema, ou enfim, qualquer outra coisa. Mas é isso, sabe? A gente só pensar um pouquinho antes e entender que marketing de influência, você ser uma influenciadora, você tem uma responsabilidade sobre o que você tá postando, sabe? Então, acho que é isso. E agora, indo um pouquinho mais para as tendências, né? Agora que a gente vê. Esse crescimento que a gente teve, porque eu acho que a gente até falei isso no começo, né? Muda-se muito, eu sinto que dentro da influência a gente sente que existem momentos que determinados tipos de conteúdo estão mais em alta. Então, e óbvio, e as coisas mudam muito rápido, né, também. Mas de uns tempos pra cá, e já tá perdurando aí, eu diria que um pouquinho, mas até tem um volume muito grande de pessoas postando esse tipo de conteúdo, nós nos incluímos. O mundo da corrida, e da performance, do triatlon, era um mundo que você não tinha um boom, assim, gigantesco de tantos conteúdos sobre. E agora é algo que tá super, super, super em alta. Como é que do lado das marcas, e até mesmo não só desse lado, porque eu acho que os conteúdos acabam refletindo um pouco a realidade, né? E ontem eu tava com amigos que trabalham trabalharam por muito tempo no segmento de festas, nessas festas, balada, bebida, né? Empresa de bebida, bares, etc. E trouxeram muito quanto que eles estão sofrendo demais do outro lado, porque as pessoas não querem mais isso. Então, acho que não é só o boom, mas tá refletindo uma mudança de mercado no geral, das pessoas. Uma mudança de comportamento. Exato, né? mudança de comportamento da sociedade, tipo. E aí, como é que vocês têm visto? E como as marcas têm também feito um pouco essa adaptação de que é isso. Às vezes a marca precisa se reposicionar dentro de alguns nichos. E, obviamente, usa muitos influenciadores para comunicar isso. A gente vê muitas marcas que, assim, não tinham nem passado perto de esporte. Às vezes, que nem tinham muito esse nicho mesmo, né, dentro ali. Querendo se aproximar. Vocês vê, por exemplo, o Iron Man agora tá com patrocínios novos de marcas diferentes, assim. Então, a gente vê que as marcas estão querendo ali. Às vezes, é uma iniciativa super legal até, assim, pô. É uma coisa que não é um mercado que ele é ruim, né? É uma coisa super positiva, né? Não é assim, estamos voltando a fazer propaganda de cigarro, sabe? Então, Graças assim, a Deus, eu vejo que é uma coisa positiva também as marcas seguirem esse caminho. É normal, gente, assim. Conforme a sociedade for mudando o comportamento, as marcas também vão onde tá tendo mais mídia, onde tá tendo mais interesse. Tem umas, óbvio, que não tem muito match, aí acabam, né? Igual você falou, acaba sendo prejudicado um pouquinho por esse momento, por essa mudança. Mas, em compensação, novas marcas surgiram e pessoas que, né, quiseram empreender e tiveram super sucesso porque é o que é o assunto do momento, né, vamos dizer assim. E até dentro do mercado, assim, hoje a escolha do influenciador também é uma escolha muito relevante para a marca. Principalmente quando ela vai no influenciador grande, porque se a pessoa faz uma besteira e a sua marca tá muito atrelada a ela, você tá colocando a sua marca em jogo. Como é que também essa sensibilidade nessas negociações maiores? Escolha de alguém pra ser a cara da marca, assim. A gente brinca que, assim, é uma coisa que as marcas quase que não queriam fazer, mas são obrigadas a fazer, que é isso. Tipo, eles estão, querendo ou não, você tá colocando o peso da sua marca numa pessoa. Por mais que seja pessoa jurídica, ela é uma pessoa física que tem atitudes, né, que podem refletir. E, assim, tem coisa que dá pra refletir um pouco no contrato, assim, tipo, se você fizer isso, o nosso contrato é imediatamente quebrado. Mas é mais uma gestão de crise, assim, quando acontece, sendo bem sincera. Porque tem coisas que não dá pra prever, né, gente? A gente vê, né,
fofocas e coisas que aparecem de pessoas, e fez uma coisa, fez outra, e acaba refletindo em todas as marcas que estão ali. O posicionamento na marca no momento que acontece, acho que faz mais diferença, assim, porque as pessoas podem falar, nossa, que máximo, que bom que a marca se posicionou, ou, meu Deus, não acredito que essa marca tá fazendo isso, sabe? Mas é uma coisa que não... Você tá colocando... É um investimento que é importante pra marca, faz diferença, dá muito retorno. O que eu vejo as marcas falando, assim... por mais que a gente faça, né, relatório e tal, e consiga medir ali um pouco, não tudo, porque tem coisa que sai muito do resultado ali quantitativo, né? Mas a gente vê que as marcas, quando elas param de investir nessa mídia influenciador, o resultado cai. Então, assim, às vezes elas não conseguem nem saber por onde que tá vindo, mas o resultado cai. Então, querendo ou não, é uma coisa que é um trabalho que elas têm que se comprometer, e que pode ser que dê alguma coisa errada, mas tem que estar preparado pra crise. E isso pode acontecer com outros mercados também, né? Acho que é natural. Um plano que não deu muito certo, um contrato que deu errado. Então, né, acho que é a mesma coisa. E acho que ainda falando um pouco sobre crise, quais são os erros, assim, mais comuns que você vê tanto a parte das marcas ou influenciadoras fazendo, assim? Eu acho que do lado do influenciador, assim, a falta de comprometimento acho que é pior do que qualquer coisa. Porque você tá lidando com pessoas que estão ali no seu trabalho do dia a dia. E às vezes você precisa de um retorno, de uma resposta, de um prazo, de uma data. E eu vejo que, assim, tanto aquela planilha lá que vazou recentemente, você pode reparar que muito era isso. Não cumpre prazo, não faz isso, não faz aquilo. Então, assim, eu acho que pro lado do influenciador, isso pra mim é um ponto bem importante, assim. Porque eu, por exemplo, quando eu pego uma pessoa que eu sei que não é profissional, ela pode ser incrível, o resultado pode ser incrível. Mas eu vou pensar 2, 3 vezes antes de indicar ela pra uma marca, porque eu sei que vai dar trabalho, sabe? Então, isso eu colocaria, assim, como um pilar principal. E as marcas, eu acho que pecam muito em não respeitar a autenticidade do influenciador, querer colocar numa caixinha. Tipo, gente, se for um conteúdo que não tem ali o que a pessoa realmente fala, o jeito que ela fala, a forma como ela acha melhor contar sobre a sua marca, não vai dar resultado, não adianta. Pode ser a pessoa mais incrível do mundo. Então, você contratou uma pessoa porque você acha o conteúdo dela legal, aí você vai colocar ela pra falar um texto lá pronto, não faz o menor sentido. E também essa cobrança de venda instantânea e tal, acho que não é muito legal. E também querer fazer tudo a muito curto prazo. Eu acho que quando a gente investe numa pessoa, num influenciador, o resultado ele é sempre mais a longo prazo. Não adianta você fazer um mês, um post. Pensa, a gente consome conteúdo, a gente quer ver o que a pessoa tá usando todo dia. Eu não quero saber o que ela usou uma vez, que ela ganhou um presente uma vez. Eu quero saber o que ela realmente usa todos os dias ali. Então, como fazer com que as marcas entendam que o investimento ele precisa ser mais assim, mais a longo prazo, que talvez ele não vai converter na hora, mas depois ele vai converter ali, ele vai fazer com que as pessoas conheçam a marca. Enfim, eu acho que tudo isso é um processo que cada vez mais vai melhorando conforme o tempo for passando, né? Mas eu acho que esses 2 pontos, pensando aqui, são os principais. E acho que, nossa... Você concorda como influenciadora? Não, concordo muito, assim. Eu fico pensando, eu não sei se você sente diferença também de quando vocês fazem contrato com influenciadores que já tiveram outro trabalho. Então, por exemplo, saíram do CLT e aí viraram influenciadores depois por algum motivo, ou não. Não sei, porque eu fico pensando que às vezes a gente no CLT aprende muito essa questão de prazo, sabe? E é algo muito importante, é algo que tá ali no seu dia a dia. Você precisa cumprir aquele prazo, não existe outra possibilidade. E aí eu não sei se às vezes alguém que entra no mercado de trabalho nesse formato que parece mais flexível, se talvez enxergue o trabalho de uma outra forma. Eu acho que, eu não sei, é difícil às vezes a gente saber de onde a pessoa veio, né, por trás, às vezes, né, talvez sim, eu imagino que tem uma influência, mas é igual na escola, gente, não tinha todos os tipos de aluno, assim, então assim, às vezes a pessoa não consegue, não tem muito ali o perfil de se comprometer com nada, e aí assim, e aí acha que porque é um trabalho mais flexível, que ela pode fazer o que entender, só que assim, é uma marca que tá contratando, quanto maior a marca, maior influenciador, e tem gente que realmente precisa de ajuda, eu entendo isso, por isso que tem agências, né, antes eu trabalhava numa agência que era assim, que tinha o casting, e a gente fazia muito essa organização pra pessoa, mas assim, eu como uma pessoa que cuidava de um casting, eu gostava muito mais das meninas que eram comprometidas, porque assim, por mais que eu queira ajudar e queira organizar ali pra pessoa, eu não consigo fazer ela fazer o conteúdo, né? Eu não consigo fazer o conteúdo por ela. Não consigo falar por ela, não consigo escrever um texto por ela. Muitas vezes escrevi, viu? Compartilhar esse bastidor. Que a coisa tava tão feia que eu tava lá, eu fazendo o roteiro e fazendo as coisas, porque a pessoa não aparecia, eu não sabia onde tava, enfim. Então, até nisso, até na sua relação com a sua agência, com a sua assistente, que seja, você vai refletir negativamente pra vocês. Então, acho que isso não tem muito como cortar caminho, sabe? Por mais que às vezes tenham pessoas que tenham mais dificuldade, eu entendo.
é uma coisa que, assim, não tem muito jeito. Se de alguma forma, se você quer ser bem-sucedido, você vai ter que ter um comprometimento com isso. E que dica você daria? Eu acho que ser influenciador é a profissão agora muito... que as pessoas querem muito ser, né? Eu acho que por N razões... Igual quando era atriz, né? Agora eu acho que agora youtuber. todo mundo quer ser influenciador. E aí, muita gente que possivelmente tá escutando, putz, ou às vezes quer começar a compartilhar mais, seja porque quer entrar num ramo específico como influenciador, ou porque agora também a gente tem muitas profissões que você precisa... Acho que, nossa, tirando assim, até a gente, né? No meu caso, você é uma pessoa, a gente que trabalha no mundo corporativo... O LinkedIn, ele é a rede social que, de certa forma, você ter uma estratégia lá, se você quer buscar, ou para você ter mais visibilidade na sua carreira, eventualmente até te abrir novas portas e criar novas conexões, é uma rede que você tem que alimentar. Então, você vai estar no Instagram, você vai ter que alimentar. Então, assim, todo mundo, seja você no âmbito empresarial, utilizar de uma estratégia de criação de conteúdo pode te trazer bons frutos. Principalmente pessoas, né, a Má que tá se formando em psicologia, mas médicas, né, principalmente, autônomo, Instagram acaba... profissionais autônomos, o Instagram é seu cartão de visita. Então, que dica que você daria pra uma pessoa assim, como é que eu de fato começo? E tem gente que tem mais facilidade, quem tem dificuldade, mas assim, é quase que um mal necessário, tem que estar. Médicos, a minha amiga, ela fala, cara, minha amiga é médica, é um mal necessário, e ela sofre pra caramba, porque ela gosta de estar lá, operando, tal, fazendo consulta e não. Então, ou que caminhos que dá e eventualmente até abrir... às vezes tem empresas que fazem isso, tem pessoas que conseguem ajudar a facilitar a tua vida, né? Eu tô rindo de você falando porque meu marido é arquiteto, né? E assim, ele odeia. E óbvio, imagina, né? Santo de casa não faz milagre, sempre assim. Então, assim, eu nunca consegui, por exemplo, fazer ele ter investir nisso da forma que eu achava que seria super legal pra ele. E eu entendo também que, gente, eu sei que todo mundo pensa, nossa, tem que fazer... É ótimo, mas eu também acho que se tá saindo muito da tua zona de conforto, gravar, aparecer um vídeo, falar com a câmera, você pode fazer de outras formas, sabe? Tem agências que fazem isso pra profissionais, assim, né? Médico, nutricionista, enfim, que fazem conteúdos. Pelo menos você tá ali, você conseguir compartilhar alguma coisa, mas não necessariamente aparecer. Óbvio que faz diferença, óbvio que se você gosta, se você consegue, dá super resultado. Mas eu acho que, assim, é uma coisa que... Mesmo eu que consumo muito isso, eu tive que aprender a fazer meio errado e depois ir fazendo e melhorando o conteúdo. Eu acho que não tem muito jeito, sabe? O melhor jeito é começar a fazer, começar a mexer nos aplicativos e tal. Porque por mais que tenha uma agência ali pra te ajudar, pra postar o conteúdo do dia a dia, tem algum momento que precisa ser você, sabe? Precisa ter um pouquinho a sua cara. Então você só vai conseguir fazer isso como qualquer outra coisa. Começar, tentar. Mesmo que não seja pra postar, faz... Grava, tenta editar, vê o que sai, vai fazendo ali. Você vai começar a se desenvolver se é uma coisa que você quer. Se é uma coisa que você não quer, acho que tudo bem também, sabe? Eu fico... Por eu ter o Gui em casa, eu fico com essa coisa, tipo, nossa... Parece que todo mundo tem que querer e fazer, sabe? Tá tudo bem também não querer, mas acha alguma forma de você estar presente ali na rede social que não seja também você virando super blogueiro, sabe? Acho que é possível tem um portfólio, também. Né? Não precisa ser um influenciador, Exato. mas se você é um arquiteto, você precisa ter um Instagram com as... Com as fotos, exatamente. Tá, ok. É um portfólio mesmo, né? Exato. Tanto que esses dias eu e a Mari, a gente tava vendo, fotógrafa, que a gente quer fazer umas fotos. E aí, quando eu tava pedindo referência, eu falei, me passa o portfólio da pessoa ou o Instagram dela, porque eu acho que né, em algumas profissões acabam virando mesmo. Maquiadora, gente, cabeleireiro. Vocês não, exato. a primeira coisa que eu olho... Maquiador e cabeleireiro não tem como não ter Instagram, você precisa ver o resultado. Até mesmo arquiteto, você consegue ver o estilo das obras pelo... Imobiliária. Imobiliária. Gente, eu estou Tudo. obcecada por corretores. Sim. Gente, vocês também estão nessa obsessão? Não, eu sou obcecada por conteúdo de imobiliário. Eu sou juro. Eu amo ver os apartamentos. Tem uma que eu gosto, como que é? Que é a Tamara. A Tamara. Eu adoro ela inclusive, também. minha amiga comprou apartamento com ela. Mas... Agora eu tô caindo em várias daqueles refúgios urbanos que vai postando. Então, assim, eu fico mandando apartamento para o Rodrigo. Estou comprando apartamento? Não. Fico encaminhando apartamentos para o Rodrigo, meu noivo, todos os dias. Ele não deve entender nada. Porque eu vejo... Eu tô louca por apartamento do Refúgios Urbanos, que é apartamentos mais antigos, reformados, chão de taco. Aqui em São Paulo isso é tão legal. Gente. Em Londrina as pessoas ainda não viraram essa chavinha. Amiga, é muito legal. E E é isso, tipo, é viciante, assim. Não, e eles ficam conhecendo, então você quer ver o apartamento inteiro e cara, eu até fico, gente, eu quero ser corretora e ficar vendo apartamento postando, porque
Mas você vê que às vezes as viciada. pessoas se desenvolvem num formato que, por exemplo, corretor, todo mundo faz meio conteúdo de um jeito. É. Aí a pessoa, tipo, igual a Tamara, começa a fazer de outro jeito. Aí cria-se uma legião. Entende Exato. como a Transforma no autenticidade, mercado. ela funciona até aí. Então, óbvio, não é todo mundo que vai ter esse talento, né? Enfim, ela foi lá e fez um negócio que deu super certo. Mas eu acho que hoje em dia tem muita agência que ajuda com isso, né? Tipo, agência de social media, que vai te ajudar, pelo menos você ter uma presença lá. Meu treinador é gente, tipo... é muito engraçado, o tanto que ele posta, tá fazendo vídeo agora, e assim, é zero a cara dele, tipo, zero. Mas ele foi lá, contratou uma agência pra ajudar e tá super fazendo, sabe? Então, acho que é super possível. E olha, uma profissão que, na teoria, né? Putz, como assim? Assessoria de corrida. Exato. Não, hoje em dia a pessoa vai lá e entra e olha, né? É, Então, assim, Eu acho que hoje é muito... Juro, eu acho que tirando o trabalho CLT, que se eu me aplicasse pra uma vaga, eu acho que o recrutador não ia olhar meu Instagram, mas ele olharia meu LinkedIn. Então, acho que é a única profissão... quando eu contrato, eu olho, só pra evitar. Não, então, mas eu fico pensando, eu acho que talvez na não. empresa você... Não sei, imagino que alguns RH só pra ver se a pessoa não É fala que a merda. sua- sabe? a sua é que eu uma- preciso você é eu mídia saber social. o senso de estética da pessoa. Então, eu Exato. sempre olho. Mas assim... não, eu como... que já fui de RH, inclusive, recrutando pessoas, daí nunca olhava o Instagram. difícil. Nem Até pra ver se a pessoa é até muito pra exposta achar. ou não... Cara, eu acho que no passado tinha um pouco mais de Preconceito com isso. preconceito, de você às vezes, você tá no mundo corporativo, tinha umas coisas, né, principalmente em empresas mais antigas, assim. Hoje eu até prefiro não olhar e não misturar as duas coisas, porque eu acho que uma coisa é o que a pessoa tem no profissional e outra coisa é o que ela leva na vida pessoal. E aí eu acho que dentro do processo até assim, o chefe é de uma convicção política X, Ai, sim. e a Nossa, pessoa é é Y, verdade. então, eu defendo o aborto, você não. Sei lá, causas sim. polêmicas. Tipo, acho que o Instagram a gente traz a nossa opinião sobre assuntos diversos. E aí, dentro Sim. do ambiente de corporativo, são discussões que a gente não traz pra mesa. Exato. Né? Então, são coisas ali que não importam pra Sim. aquela relação dar certo. Óbvio que alguns valores, os donos de uma empresa, alguma coisa assim, tem empresas que têm valores muito claros, que às vezes não compactuam com os seus, mas eu acho que é mais raro, mas Sim. enfim. Agora, no dia a dia, eu prefiro Instagram não é um negócio que eu acho que nem os próprios profissionais, assim, o chefe, eu nunca olhei pra recrutar alguém no Instagram da pessoa. Porque eu acho só que eu aqui. realmente- Não, mas é que Não, mas no é meu que o trabalho caso... social, é no meu diferente. caso, eu preciso ver, em alguns casos, não todos, porque às vezes só tá, né, pra outra vaga que não tem nada a ver. Exato. Mas, às vezes que eu tive experiência de contratar na outra agência, eu precisava muito que a pessoa tivesse senso de estética, assim, consumisse Instagram. Então, assim, pelo Instagram, às vezes, você consegue ver. Não era, tipo, item eliminatório, não. Mas eu, pelo menos, olhava pra ter uma ideia, assim, sabe? Não, quando é vaga, tipo, de marketing que a gente teve, É. mídia social, aí é uma vaga específica. Mas acho que, no geral, é mais Sim. currículo, experiência, referência. A gente vai muito através de referência, de falar com pessoas que trabalharam com a pessoa e tal. Mas é mais E é muito nessa legal linha. você falar isso da parte, né, de separar, enfim. Porque tem muitas empresas que não pensam nisso, né? Então, é muito legal também ter essa consciência de, uma coisa é uma coisa. Eu sofria muito, às vezes, chegava uma indicação, currículo horrível. Nossa, sim. Tipo, gente, você não vai entrar... Então, eu acho que tudo na vida tem um pouco dessa questão de você saber se vender. Exato. E aí, a rede social, quando é usada como uma ferramenta de trabalho, aqui não falando de ser influenciador, ganhar dinheiro com a internet, porém, a forma que você se posiciona Sim. vai reverberar. E também é uma pressão, né? Porque, assim, só a gente falando aqui, a gente tá falando de várias redes, assim, você tem que ter o Instagram ativo, e aí você tem que coisar no LinkedIn. Tipo, eu mesma, gente, às vezes no LinkedIn eu fico assim, agora ele tá bonitinho, pode entrar lá. Mas, assim, no geral, é até uma pressão, assim, de, eu vou lá postar um negócio, escrever, daí eu vejo, sei lá, algumas pessoas que eu admiro profissionalmente postando textos, eu falo, meu Deus, será que eu tinha que manter essa rede ativa também? Só que daí eu já tô sofrendo pra manter meu Instagram de corrida ativo, que não tem nada a ver com o meu trabalho, então, assim, também é uma pressão que a gente sofre, né, de estar ali, online, o tempo todo, né? E aí que eu acho que entra a comparação quando a gente fala de mídias sociais, de redes sociais, porque a sensação de ansiedade que me dá quando eu entro nas redes sociais é essa questão de... Quase que antes a ignorância era uma bênção, assim, pra mim. Porque eu acho que quando mais você vê que você tem que estar em vários lugares, etc., e que você poderia ter postado... Aí você fez uma coisa, a outra pessoa fez... Nossa, eu poderia ter feito isso, um conteúdo... Não sei, dá uma sensação de... Principalmente a gente que gosta de, né, que principalmente quer trabalhar ali, posta, cria conteúdo. Cara, dá uma ansiedade de... Você tá o tempo inteiro perdendo a oportunidade. Parecia que você tinha que estar fazendo coisa o tempo todo. Eu acho que essa sensação que você trouxe do LinkedIn, não sei o quê.
Então, às vezes eu falo, gente, era tão... E até, às vezes, você achar que você tem que fazer coisas que não necessariamente são autênticas suas, mas porque todo mundo tá fazendo. Uhum. Então, eu acho que a forma que eu mais gostava de criar conteúdo de corrida era quando eu não seguia ninguém que criava conteúdo de corrida. Porque era uma época que eu não olhava. Aí, às vezes, eu tenho uma ideia de um vídeo e falo, nossa, mas outra pessoa tá fazendo. Será que vão achar que eu copiei ela? Então, não vou fazer. Sabe umas coisas que vai travando um pouco da liberdade de você ir lá e só ser quem você é. Eu acho que essa coisa de comparação, às vezes, rouba um pouquinho disso. É legal você falar disso também, mas porque eu acho que em todas as coisas que envolvem criatividade, não só na rede social, a gente é influenciado por referências, gente, não tem jeito. Às vezes, putz, não é uma coisa que você viu no Instagram, mas é uma coisa de um seriado, do YouTube. Então, assim, não existe você... Tem até uma frase famosa que eu esqueci agora. Mas não existe você criar do nada, assim. Cria, tudo se copia. Exato. Se copia, não. Mas assim, pode ser. Mas é isso, não existe você criar do zero, assim. Você pegou referência de alguma coisa, não existe. Nossa, eu tinha muito isso, eu achava que eu não era uma pessoa criativa. Porque eu não tinha ideias mirabolantes do nada, assim. Eu sempre fui uma pessoa da operação, do tipo... Tanto que o meu trabalho sempre foi relacionado a isso, né? Fechou a ação, bora fazer essa ação acontecer, eu vou conseguir fazer o negócio ali, que alguém já criou a ideia, eu faço aquela ideia acontecer. Então, por muito tempo, eu pensei que eu não era criativa. Mas, conversando com meu marido, que é arquiteto, que consome muito, né, precisa estar criando ali, né, o tempo todo, casas, enfim. Ele fala isso pra mim, tá, mas eu sempre tô buscando referências em várias coisas, não necessariamente casas que outras pessoas construíram, mas em coisas de arquitetura, prédios e cidades e tal, e quando você vê, daquilo surgiu uma ideia nova. Então, assim, é normal você olhar pra outro conteúdo e se inspirar, ou às vezes ficou parecido, mas tá tudo bem também, sabe? Eu acho que o que não pode é você, assim... E eu já passei por isso, gente, eu odeio quando eu vejo que teve uma pessoa que uma vez pegou a minha narração e fez a mesma. Tipo, e era uma história minha. Eu falo, nossa, como que a pessoa tá narrando Nossa, que raiva. a minha história? Então, assim, isso não, sabe? Eu acho que isso já é pra um lugar, pô, você não vai ter sucesso assim, não adianta. Todo mundo sabe de onde veio esse conteúdo inicialmente, sabe? E isso é um problema que acontece com influenciadores menores também. Não sei se já passaram por isso, mas às vezes você tem uma ideia... E alguém maior pegar... Alguém vai lá e, tipo, o vídeo da pessoa bomba e o seu não. Você pensa, poxa, eu dei... Já deu muita raiva. Eu dei audiência ali pra pessoa, mas eu acho que também é normal essa coisa do tipo... Gente, olha o tanto de conteúdo que tem. Você tem uma ideia que ninguém nunca fez na vida. O negócio, tipo, Primeiriane, né? O famoso... Outra coisa que eu odeio, Primeiriane. Pessoas que reclamam de que as pessoas estão correndo hoje em dia. Nossa, gente, mas quando eu corri era tudo mato. Tá bom, parabéns. A gente corria em 1940. Exato. E aí, sabe? Eu acho muito legal. Quanto mais pessoa estiver fazendo... Melhor pra mim. Exato. Inclusive, eu só tive resultados positivos, assim, desse mercado crescer. Então, assim... eu adoro ter companhia, eu adoro encontrar pessoas na corrida. Eu adoro que meu time da minha assessoria que seja cada vez maior. Então, assim, eu não consigo entender, tipo, a pessoa primeiriante. Tipo, nossa, eu corri antes de todo mundo. Parabéns, tipo, legal. Ficar presa nessa mesma frase, né? Uma vez eu conheci uma pessoa assim, até quando eu comentei com ela, falei, gente... supera, sabe? Tipo, agora que eu comecei no triatlon super recente. Tá bom, mas eu corro faz tempo também. Eu não tô falando pra todo mundo, nossa, eu corro antes de vocês, sabe? E agora, assim, não, você não pode começar. Então, agora todo mundo... se você fala que você quer começar o triatlon, mais uma querendo começar o triatlon. Gente, as pessoas estão aí, os esportes pra praticar. Mas eu acho que é muito legal você ter falado isso de comparação, porque enquanto você falava, eu fui pensando, falei, gente, tudo na vida é referência. Você faz alguma coisa, tipo, a não ser que você tenha inventado a lâmpada, sei lá, não sei. Todo mundo foi se inspirando em alguma coisa. Tipo, é muito difícil você inventar algo que nunca nem pensou. E a gente cresce e se forma na vida através de referências. Você escolhe, às vezes, fazer um esporte porque alguém fazia e aquilo te inspirou a fazer. No trabalho, às vezes, você vai criar uma apresentação. Cara, às vezes eu pego várias apresentações que outras pessoas foram usando pra tentar... Sim. Criar o meu material de slide. E aí você coloca do seu jeito. A mudança que você vai fazer, ele já é uma mudança. Exato. Sabe? Alguém fez um projeto X, aí eu lembro do projeto da pessoa e chamo ela pra conversar. Como é que se organizou e tento pegar. Exato. E ninguém fica, nossa, ela tá me copiando. Tipo, acho que a única coisa que é literalmente, a pessoa pega. Isso. Eu tenho problema com isso, gente. Tipo, a Mari, que é mais próxima, sabe? Eu odeio quando a pessoa imita, assim. E normalmente a pessoa que imita, ela não imita um só, né? Ela começa a te imitar constantemente, assim. Isso me incomoda demais. Não sei se é com todo mundo, eu me incomodo mais, assim. Quem pega, acho que o imitar, acho que é copiar. Se inspirar, pegar referência é uma coisa. Agora, imitar, tipo... Exato. Bom, e acho que indo um pouquinho pro final, acho que uma coisa que a gente tava falando aqui, que
eu, como advogada, pelo menos, sempre presto atenção, mas eu não sei se são todas as influenciadoras que passam, e a gente tava conversando um pouquinho, em relação a contrato, assim, né? Porque, normalmente, quando influenciadores vão fechar alguns... ou campanhas, ou então trabalhos, assim, mais formalizados ou mais profissionalizados, igual a gente tava falando, tende a ter um contrato, né? Ou Sim. que bom que tenha. Às vezes não tem. Só que eu sei que tem muita gente que, assim, não vou ler, assino aqui e pá. E aí depois pode dar um problema justamente pra você mais pra frente. Então, quais pontos você acharia, sei lá, pessoa, tô com preguiça de ler tudo, não entendo aquela linguagem que tá sendo utilizada ali, que eu sei que esse ramo jurídico às vezes coloca uma linguagem justamente pra pessoa não entender. Mas o que você consideraria, assim, pontos que realmente a pessoa precisa ter atenção? Eu acho que eu não sou advogada, né? Então, assim, só contando pela minha experiência, mesmo por ter lidado com muitos contratos desse mercado, né? Acho que primeiro de tudo, gente, ler. Eu sei que é difícil, mas assim... você vai estar assinando um contrato ali, é uma responsabilidade enorme. E muitas vezes é interessante pra você. Muitas marcas não fazem, mas às vezes é interessante até pra você ter esse contrato. Porque o contrato ele é pras duas partes, né? Pra resguardar as duas partes. Então, às vezes, era até importante ali pra você ter. Mas eu entendo que não é todo mundo que vai conseguir ter uma assessoria, alguém pra ajudar. Eu mesma, que já li 1000 contratos, às vezes fico na dúvida sobre algumas coisas. Mas eu acho que tem alguns pontos principais que são conferir o escopo. Que é a quantidade... O que é o escopo? A quantidade de posts que você fechou. E o período. Então, assim... você negociou uma coisa, você passou lá um valor. Ou você topou uma permuta por um post. Tem certeza que tá escrito lá um post, não tá escrito 10. E acontece, gente. de colocar extra ali. Às exclusividade. Exclusividade. Exclusividade é muito importante. Exclusividade é uma coisa que ela é negociada e ela custa. O que é exclusividade, né? Não sei se todo mundo sabe. Quando você faz uma marca e você não pode fazer as concorrentes. E aí, às vezes, tem uma lista de concorrentes ou eles deixam mais abrangente, o que é ruim. É melhor que tenha lista, porque senão cada vez que você faz alguma marca, eles acham que é concorrente, eles podem te acionar. Isso é negociado, isso custa. Então, se você não negociou a exclusividade, provavelmente vai aparecer lá no seu contrato. E você pode questionar isso. Falar, olha, eu não quero fazer com exclusividade. Ou então, pra ser com exclusividade, custa, sei lá, 30% a mais. Então, assim, ter esse olhar... Por isso que eu falo, é difícil não ler. Porque, às vezes, por uma cláusula lá que você não lê, tinha uma coisa de exclusividade, de período. Então, assim, por quanto tempo vai ficar esse escopo no ar? Por quanto tempo vai rolar impulsionamento? Isso é uma coisa que as pessoas não se tocam, mas que é muito importante. Por quê? Faz de conta que você faz uma propaganda para uma marca e você... Por algum motivo, você queria fazer outra logo depois que, sei lá, 6 meses depois que você fez. Já passou um certo tempo. Só que aí a marca colocou lá no contrato que ela vai impulsionar seu conteúdo por 1 ano. Sua imagem tá atrelada àquela marca por todo esse período. E isso, de novo, custa. Impulsionar conteúdo por um período maior ali que o próprio mês da publicação, ele custa. Por quê? Porque você tá usando a imagem da pessoa. Então, assim, às vezes você vai estar sendo impedida de fazer... E tem gente grande que não é assim, é porque é micro-influenciador... Ou que a pessoa que tá começando... Tem gente grande que comete esses erros de assinar coisa e depois falar... Meu Deus, tô presa com a marca aqui por 1 ano. E outras marcas estão vendo lá a sua imagem e não querem trabalhar com você porque você tá muito atrelada à imagem da concorrente. Então, mas assim, eu com certeza falaria... Leiam. Porque hoje dá pra pedir até pro chat GPT interpretar alguma palavra, alguma cláusula. Então, assim, não saiam assinando qualquer coisa. E também, se algum motivo vocês se sentirem inseguras com a marca, cobrem o contrato da marca. Fala, olha... Vocês têm algum modelo de contrato? Eu queria fazer e tal. E acho que isso dá super pra conversar, dependendo da marca. Normalmente dá mesmo. Acho que se é uma marca mais séria. Você entende que às vezes tem marcas que estão começando também, estão ali no começo com contrato com influenciador. Mas é isso, você joga no Google, tem um monte de modelo. Uma coisa que eu pensei agora que é legal falar, muitas vezes um e-mail formalizando. Exato. As pessoas não fazem isso, mandam um áudio, uma ligação. Às vezes, gente, é falta de comunicação mesmo. Não é porque a marca queria fazer algo muito errado com você. Só porque na hora ali, você entendeu uma coisa, ela entendeu outra. A hora que vocês estão lá no meio do negócio, vocês percebem que rolou uma falha de comunicação. Exato. Pra evitar isso, um e-mail formalizando. Então, só repassando o que a gente combinou. Pede o e-mail pra pessoa. Qual que é o seu e-mail que a gente pode formalizar o que a gente combinou? Daí escreve lá, a gente combinou isso, por tanto tempo, tal, tudo bem. Pede o ok da pessoa. Eu não sei o quanto isso vale depois, tem força jurídica, sim. Então, você pode até... É difícil, tá, gente? Pra chegar nesse
Pra um contrato chegar nessa questão de ir pro jurídico mesmo é difícil. Nunca aconteceu comigo, pra vocês terem uma ideia. Faz 7 anos que eu trabalho com isso e nunca presenciei. Eu sei de casos de pessoas, tipo, celebridades já, que às vezes a gente vê, assim, em rede social. Mas pelo menos é uma coisa que você consegue questionar ali na hora e ganhar um argumento, sabe? Então acho que é mais por aí. Exato. Acho que deu pra falar bastante como nesse universo da influência, mas no geral, assim, né? A constância é super importante, também o profissionalismo que a Má tava comentando. Isso conta tanto quando a gente faz um paralelo pra nossa constância também, né, nos treinos. A importância também da gente escolher bons parceiros, que eu acho que era um pouco do que a gente tava falando aqui, sobre a gente ter essa escolha, nossa autenticidade também, faz a gente ter esse critério pra escolher com a gente marcas que vão estar no nosso dia a dia praticando aquele esporte, que são marcas que têm equipamentos bons, que não vão deixar a gente na mão, como a Lupo Sport. Exato, que tá com a gente pra lembrar que conforto e suporte fazem toda a diferença na rotina. A gente vai dar aqui, a Má vai ganhar pra experimentar uma das meias do corredor. A Lupo tem essa coleção incrível que a gente já tá usando já tem bastante tempo. Foi a minha escolha, inclusive, pra fazer a maratona. Não foi esse modelo, que esse é um modelo um pouco mais curtinho, e a Má, a gente gosta de um que é um pouco mais comprido, mas ele é ótimo. Todas as meias são super respiráveis, todas são de poliamida. Gente, assim, não sei se dá pra ver, mas é uma qualidade bizarra. Só de você tocar no tecido, você já sabe que aquela meia é respirável, aquela meia que não vai te causar bolha. Então, acho que, assim como a gente fala de, às vezes, fazer escolhas erradas, você não pode, pelo menos na corrida, fazer uma escolha errada. Exato, com certeza. E eu gosto bastante desse modelo de meia, porque é aquele modelo que ele tem diferença entre pé direito e pé esquerdo. Então, ela ajusta, assim, o ajuste das outras meias que não tem essa diferença já é muito bom, mas esse daqui parece que, assim, fica como uma luva, sabe? É perfeito. Além da acessibilidade, dos preços acessíveis da Lupo Sport. Eu adorei. Depois conta pra gente. Conta pra gente. Pode deixar. Obrigada. E acho que é muito importante que a Lupo Sport também é uma marca, além de super pioneira em tecnologia, também tem um preço super acessível. Sim. Então, podem comprar sem medo. E usem nosso cupom GIRLSWORLD10 na compra, que vocês ganham ainda mais desconto. Realmente o preço é muito acessível. Não só das meias, mas também do manguito, que é um equipamento, né, assim, um item do vestuário, mas que às vezes entra até como equipamento que a gente usa muito pra proteger do frio, às vezes do calor. Então, usem nosso cupom e garantam as peças de vocês. E aproveitem aí, finalzinho de novembro, Black Friday, também aproveitem as promoções do site. Exato. Amiga, agora chegando no final, queria que você desse 3... Assim, se você pudesse elencar 3 coisas importantes pra uma pessoa se destacar nesse meio, ou pra que ela tenha, assim... Com pilares, né? Exato. Pilares, assim, que fazem uma pessoa se destacar nesse meio mesmo, ou que indicam que ela provavelmente vai ter sucesso ali. O que você diria? Eu acho, a gente falou um pouquinho sobre tudo isso, né? Mas vou repetir que eu acho que é importante. Acho que a autenticidade é muito importante. O fato de você se manter fiel ao que você realmente gosta, ao que realmente consome. Isso, acho que é um pilar que eu não abriria mão, assim, pra qualquer pessoa que quer ser bem-sucedido a longo prazo, né? Porque uma coisa é uma vez, 2 vezes ali, a outra é a longo prazo, né? E a organização e o profissionalismo, gente. Acho que esse também é um pilar que, assim, pode funcionar por um momento. Depois você começa... A pessoa não sabe porque ela não tá fechando mais trabalhos, porque ela não tá crescendo. E às vezes é muito relacionado a isso. Uma parte que é no backstage, não é necessariamente que tá ali exposta, né? Ai, amei. E, ó, tem uma coisa que a gente é comprometida com a nossa saúde, a nossa alimentação também. E ao Bomballs. Que demais! Que a gente ama de paixão, né, amiga? Eu até gostei da sacola que eles estão no after, tem que ter Bomballs. Eu acho que aqui no nosso after, é verdade. Podcast, toda a gravação, nosso after é comendo Bomballs. Somos fiéis a eles. Fiéis, uma marca Delícia, que tá sempre com a gente, que entrega muita qualidade, seriedade, segurança e alimentação saudável. Exato. Vocês podem pedir Bomballs usando nosso cupom GIRLSRUN direto no site deles, mas vocês também podem ir comer presencialmente. Eles têm 2 endereços em São Paulo, um endereço em Santo André. E é isso, tem café da manhã, tem almoço, cardápio novo sempre, eles estão sempre inovando. Trazendo novidades. E também são marcas que, é uma marca que também tá sempre abraçando o movimento, a corrida, o universo do esporte. Exato. Então também se conecta muito aí com todos vocês que estão escutando. Sigam eles fazem alguns eventos legais, tem vira e mexe em alguma unidade, tem um encontro legal com outras pessoas, então também a comunidade unida através de algo que é muito bom.
que é se alimentar, né? E se alimentar bem. Exato. Eva. Vou deixar aqui no Amiga. cantinho que depois a gente vai comer. Muito Com obrigada certeza, comer e fofocar. pela disponibilidade, por Obrigada a topar. vocês. Fiquei muito feliz que você estava em São Paulo nessa data e deu pra gente marcar. Eu também. Depois, agora a Má tá indo fazer. A gente nem conseguiu falar, acho que tem muitos Verdade. temas pra falar com a Má. Ela Nossa, tá indo gente, fazer o tem primeiro tanta- 70.3. Isso. Primeiro 70.3, gente. É engraçado. Depois que ela fizer, ela volta aqui, né? Você volta, a gente fala um pouco mais da sua trajetória A no gente fala esporte. do triatlo, gente, É. é tanta coisa pra falar, né? E a hora que a gente vê, passou o tempo. Mas sim, é o primeiro 70.3 que eu vou fazer em Aracaju. Eu acho que não vai ter ido ao ar. Você vai estar pertinho de correr. Você vai É, antes então vai ao ar, eu não vou ter feito ainda, gente. Me desejem sorte, me acompanhem lá também. Vai eu vou adorar. arrasar. Sigam A torcida de fala vocês. fala suas redes sociais pra galera já É, te acompanhar É @, também. Marcela Corsi, é ACCORSI, meu sobrenome. Vai estar aqui na descrição aqui do episódio. Isso. Boa. E é isso, gente. Além de acompanhar a Má, desejarem sorte pra ela, já sigam, porque final de semana você já consegue acompanhar ela e traquear no aplicativozinho do 70.3. Isso, exatamente. Meu número é 900, gente. Eu amei o número. Ela tem até o Fácil, número, Biel, arrasou. depois coloca aqui na tela 900. o número pra Coloquem quem lá, quiser porque acompanhar a Má. Aracaju é longe, então assim, eu vou estar contando com a torcida virtual de vocês. Porque não vai ter muita gente lá, mas dos meus amigos, enfim. Então eu Mas vou... a gente vai estar pertinho. Eu vou estar Sim, pensando que estaremos- vocês vão estar me acompanhando lá virtualmente. Sim. Eu amei meu número, gente. Não sei a numerologia disso, mas assim, virginiana, número 900. Perfeito. Perfeito. Depois pesquisa o que tem por trás. E Espero também que seja bom. Exato, com certeza é, com certeza é. E também não esqueçam de seguir, obviamente, o Girls Who Run, tanto no Spotify quanto nas nossas redes sociais. A gente sempre tá com diversos conteúdos super legais pra vocês acompanharem no Instagram. Também entre no nosso canal de transmissão, sigam, se inscrevam no grupo nosso do Strava, que vai ter bastante novidade por lá também. É mesmo. Quem sabe já a gente não anuncia um eventinho pra gente se encontrar no final do ano. Se inscreva no canal do Estema. Acompanhe os outros programas também. O canal do Estema tá sempre com programas novos e mais de um programa por dia. Então, pra vocês ficarem por dentro do mundo do esporte, pra quem gosta da corrida, do triatlon, só da bike, só da natação, tem programas pra tudo. todo mundo. Eu Exato. super acompanho, gente. É muito legal. É muito Então, legal, acompanhem tem também tudo o lá. Estema. E é isso. Deixem nos comentários o que vocês acharam e a gente se vê por aqui toda quarta-feira com o próximo episódio. Beijo. Beijo! Obrigada.